Já viu? Ah, professor. Eu não. Não, né? Como é que faz uma planta elétrica de uma casa? Então, a planta elétrica, ela tem que estar toda a tubulação, né? Aliás, ela vai dentro dos eletrodutos, daqueles tubos, a fiação para atender todo o sistema elétrico, né? E ela é feita em cima da planta abaixo. Então, a planta elétrica é feita em cima da planta baixa, né? Então, peguei aquela planta da habitação rural, limpei aquelas coisas que tem dentro, ficou só as paredes, para a gente se situar. Então, o primeiro passo é colocar o centro de distribuição. O que é o centro de distribuição? O centro de distribuição é onde chega a fiação da rua, né? E dali tem os disjuntores, e os disjuntores vai distribuir para a casa toda, né? Por isso que ele é chamado centro de distribuição, o CD. E aí ali então vai ter os disjuntores. E esses disjuntores vão atender determinados circuitos. Que circuitos que a gente tem numa casa? Então, a gente costuma se dividir os circuitos de uma casa em circuito para iluminação, circuito para tomada, chuveiro e demais circuitos especiais. O que são circuitos especiais? São aqueles circuitos acima de 600 watts, tipo chuveiro, máquina de lavar, ar-condicionado, que esses são circuitos especiais. Por que eles são especiais? Porque nesse circuito, ele começa lá no centro de distribuição fase neutro e vai até o ponto onde vai ser usado, né? Tipo, vai até, se for o chuveiro, ele começa lá no centro, o fio fase neutro começa lá no centro de distribuição e vai até o chuveiro. Não se liga mais nada nele, né? Então, isso é um circuito especial. Quando tem uma potência elevada e não é permitido ligar mais nada nesse circuito, né? Porque se a gente ligar alguma carga nesse circuito, por exemplo, no chuveiro, o que vai acontecer? Quando liga o chuveiro, se as lâmpadas estiverem ligadas na mesma fiação do chuveiro, elas vão diminuir a luminosidade, né? Vai ficar aquela coisa assim. Não sei se alguém já viu isso acontecer. Então, não é permitido ligar carga nenhuma lâmpada, tomada, nada, nesse chuveiro, nesse circuito especial, né? Certo? Então, repetindo, circuitos especiais são aqueles acima de 600 watts, como, por exemplo, chuveiro, máquina de lavar, secador de cabelo, né, às vezes também, e ar-condicionado. Uma casa, então, geralmente são esses os circuitos especiais. Alguém gostaria de fazer algum comentário nessa introdução da aula? Eu não, professor, eu entendi bem ali. Uma pergunta, alguma coisa? Tranquilo, professor. Alguma coisa que tenha ficado para trás? Muito bem. Então, sigamos. Então, geralmente, a gente coloca o centro de distribuição numa posição que fique favorável à entrada da fiação da rua e que ele fica dentro de casa, lógico, né? E que fique de fácil acesso. Geralmente é próximo da porta de saída, né? A gente nunca vai esconder o centro de distribuição lá no interior da casa. Geralmente é num lugar de fácil acesso, porque se der um curto, se pegar fogo, alguma coisa, então tem que desligar rapidamente, né? A energia. Então é lá no centro de distribuição.
Então, eu vou mandar um desenhozinho desse para vocês, lá no WhatsApp, para vocês irem fazendo um desenho de vocês. Ou querem fazendo na planta baixa de vocês? Estão com a planta baixa aí na mão ou não? Eu não, professor. Alguém está com a planta baixa aí na mão? Ô, professor, Oi? eu acho melhor fazer tudo de novo, né? O que o senhor acha? Sim. Sim, é que se alguém tiver, já vai riscando aí, né? Se não tiver, eu vou mandar esse aqui para vocês lá no WhatsApp.